Olá, galerinha! Professora Josélia aqui. Haha, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Confesso que eu estou morrendo de saudade. Confesso que eu estou morrendo de saudade desse contato físico, né? Mas a princípio a gente tem que ficar realmente aqui nesse contato visual, não tem jeito, tá ok? Vou estar lecionando para vocês a matéria de ADM. ADM, professora? É, ADM. Por que a gente precisa saber disso, professora? ADM, administração? Sim, administração de enfermagem. A administração de enfermagem nada mais é que eu conseguir executar todos os meus procedimentos, né, aonde eu tenho que fazer da melhor forma possível. A administração a gente consegue trabalhar em equipe, né, juntos para a gente poder ser bastante organizados relacionado a isso. Então a gente precisa aprender um pouquinho sobre o que é ADM. Então a administração é uma área, né, de atividade humana cuja finalidade principal é estabelecer um ambiente em que as pessoas atuam em grupo organizados. Trabalhar em grupos organizados. Eu trabalhei tanto, fazer um trabalho, não deu certo. Mas agora vai ter que dar, né? Porque daqui pra frente, quando você escolhe trabalhar na área de enfermagem, você precisa trabalhar em equipe. É difícil? É, pra caramba. A gente consegue? A gente consegue. Tá ok? Então, vamos lá. Toda vez que eu falo de administração, eu falo também, né? Vou pegar lá segundo Veras, eu falo desenvolver planos organizacionais. Então, se eu tenho um paciente com determinado diagnóstico, com determinado problema, eu preciso solucionar aquele problema. Como? Vamos lá. Então, eu preciso estabelecer metas. Eu vou sempre utilizar esse exemplo para vocês, de lesão por pressão, para vocês darem continuidade. Bom, eu tenho um paciente com lesão por pressão e eu vou botar estágio 1, tá? Estágio 1 me apresenta o quê? Vermelhidão, mentira. Epidemia, terminologia, vocês estão quase formados, tá ok? Epidemia, né? É a primeira camada da pele, ela vai ficar com epidemia. Preciso estabelecer metas. Qual é a meta? É que esta lesão, ela não chegue ao estágio ou à categoria 4. Bom, lançamentos, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, simplesmente, mudança de decúbito, a alimentação desse paciente. Você precisa observar se ele está hidratado ou não, através de quê? Ou da diurese, né, do xixi que o paciente vai estar fazendo, ou do GOR, a elasticidade. Pegou, soltou, meu paciente está hidratado, então através disso eu consigo estabelecer. Foi? Então, desenvolver planos organizacionais relacionados a Veras, eu preciso estabelecer metas. Quais são essas metas? Se ele está com lesão pressão estágio 1, eu preciso fazer mudança de decúbito para poder que não piore esta situação. Já avisei, já te expliquei anteriormente. Agrupar atividades a fim de que não piore. Então, toda vez que eu vejo que meu paciente ele é complicado e o que eu tenho que fazer, em vez de ficar manipulando ele ali o tempo todo, vou lá, verifico uma pressão, vou lá, faço um curativo, vou lá e dou banho no leito. Não. Agrupo todos os procedimentos e vou no meu paciente apenas uma vez só. Depois eu vou toda vez que houver o quê? A necessidade. Então, agrupem, né, os procedimentos, sejam organizados para não ter que ficar indo lá toda hora, tá ok? Garantir liderança. Garantir liderança nada mais é que aquilo ali são as tomadas de decisões que você tem que fazer. Você não vai esperar pelo outro. Então, garantir a liderança é um pouquinho mais pessoal. Cada um tem a sua característica, tá ok? Delegar responsabilidade e autoridade. Quem é que delega? O enfermeiro, tá ok? Claro que a gente aceita ideias também. Delegar responsabilidade. Então, eu como enfermeira, eu posso estar delegando para a Josefina que ela pode passar uma sonda nasogástrica quando o paciente ele chega para mim intoxicado, tá com uma intoxicação medicamentosa, né? Então ele pode desenvolver aí um choque anafilático, então eu posso pedir que ela passe a sonda nasogástrica, tá ok? É atribuição de quem? Do enfermeiro? O técnico pode fazer? Pode, a partir do momento que a gente acaba o quê? Delegando, e a gente sabe que ele é capaz de passar aquela sonda nasogástrica, ele não vai trazer nenhum tipo de danos ao meu paciente. Tá ok? Desenvolver linha de ação. É aquilo ali rápido. Eu preciso prever e prevenir as possíveis o quê? Complicações. Então, eu tenho que desenvolver uma linha de ação rápido. Vamos lá. Exemplo, professora.
Meu paciente ele chegou numa emergência com uma crise convulsiva. O que eu tenho que fazer? Ofertar o que para ele? Tem que ofertar o quê? Oxigênio. Até quantos litros por minuto? Até 3. Quem vai determinar aumentando a minha quantidade de litros? O médico que vai determinar, tá ok? Solucionar conflitos. Putz, solucionar conflitos. Como é que eu faço isso? É difícil, né? Confesso para vocês. Solucionar conflitos, eu preciso ser intermediário das confusões, né? Eu não posso deixar que aquilo ali piore. Eu tenho que saber o quê? Solucionar o problema, tá? São diversos conflitos, né, que a gente acaba tendo, então a gente precisa resolver sempre da melhor forma possível. Tomada de decisão, já falei, é quando eu desenvolvo também uma linha de ação, então eu tenho que desenvolver rápido. Tomada de decisão, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Meu paciente vai realizar uma punção venosa, puncionei a primeira, a segunda e terceira, opa, eu vi que ele começou a ficar enjoadinho, já percebi que ele não está gostando de ser furado, então eu preciso tomar uma tomada de decisão. Poxa, Severino, deixa que eu vou lá e funciono, porque senão a gente vai piorar aí, já que ele tá ficando já estressado, a gente vai lá, tenta conversar com o paciente e eu mudo o meu profissional por um outro, tá ok? Não que ele não seja capaz de funcionar, ele apenas não tá no momento bom de estar funcionando, eu apenas vou colocar um outro, então eu vou estar fazendo o quê? Uma tomada de decisão para poder evitar o quê? Conflitos, tá ok? Porque eu já percebi que ele já ficou o quê? Estressado, porque ele tá sendo furado, tá? Desenvolver planos ao longo do alcance. Acabei de dizer para vocês, então, se eu tenho que fazer, né, eu tenho que as minhas metas, eu tenho que evitar conflitos, eu tenho que fazer isso rápido, tá ok? Manter a linha de comunicação é importantíssimo, eu me comunicar tanto com o paciente, tanto com o acompanhante e entre os meus colegas também. A medicação do seu Sebastião lá do Eletro 4 já foi administrada, eu só esqueci de checar, então eu preciso verbalizar, eu preciso me comunicar com todos para que não haja erro, tá ok? Manter a motivação dos funcionários, manter a motivação dos profissionais, dos profissionais, né? Momento que estamos vivendo agora. Vamos motivar, né? A gente está sem máscara, estamos sem EPI para poder trabalhar, né? Com esse Covid-19, mas nós vamos conseguir, vamos enfrentar essa célula gordurosa. Através de quê? Da higienização das mãos. Então, vamos conseguir, tá ok? Propiciar e liderarem. Então, eu preciso fazer, né, com que meu funcionário, né, os meus profissionais de saúde, eles estejam sempre o quê? Que eles consigam liderar. Então, a gente tem que liderar sempre, tá ok? Da melhor forma possível. Não deixa só não subir para a cabeça, tá ok? A administração de enfermagem é composta por um grupo de pessoas com atribuições específicas em diversos tipos de atividades que tenham por objetivo a assistência de enfermagem ao cliente. Composto por um grupo de pessoas com atribuições. Então, eu tenho um médico, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho a ginecologista obstetra. Então, são profissionais, né, multiprofissionais, os quais atuam desta forma. Então, a gente precisa administrar e andar tudo junto, tá ok? A enfermagem, ela tem aqui os profissionais multiprofissionais e nós somos a enfermagem, então a gente vai estar sempre em contato com essa equipe multiprofissional, o qual entraremos sempre com o quê? Entraremos com a nossa comunicação para poder estar nos ajudando também, tá ok? Bom, tomada de decisão, eu tô falando que é uma escolha de determinada linha de ação, são as etapas do processo decisório. Eu, como profissional, o que eu tenho que fazer? Percepção do problema. Se eu vi o problema, né, eu preciso o quê? Agir rápido. Eu não posso deixar que esse problema, ele acaba o quê? Nos prejudicando. Então, eu tenho que ter uma ação rápida para poder solucionar isso, tá? Definição do problema, nada mais é que causas e sintomas. De onde é que veio? Por que está acontecendo isso? Então, eu preciso fazer essa coleta de dados para poder estar solucionando os problemas. Análises de dados. Eu preciso saber se essas informações, se essa coleta de dados que eu obtive, elas são verdadeiras ou não. Fake news. Tá ok? Então, eu preciso ouvir sempre os dois lados. Procurar soluções alternativas. Então, vamos lá. Solucionar problemas, soluções alternativa. Então, se eu sei que um profissional ele está em conflito com um determinado paciente, eu vou deixar ele ali
Não, eu vou tirar aquele paciente, eu vou tirar aquele profissional e eu coloco o outro para poder dar uma equilibrada, tá ok? Escolha ou decisão, é o que eu acabei de dizer para vocês agora. Implementação e avaliação. Após eu trocar esse profissional, né, que está em conflito lá com aquele paciente, eu preciso fazer o quê? A avaliação, se realmente ela foi satisfatória ou não. Identificação e definição do problema, né, mais a coleta de dados, analisar os dados, procurar a solução e a escolha da solução, a minha implementação e a minha avaliação, que eu já acabei de explicar para vocês agora, tá ok? Processo de enfermagem, eu tenho a coleta de dados, né, para poder estar tomando a minha decisão correta. Eu preciso planejar, então se eu coletei, eu preciso o quê? Planejar. A implementação é minha ação, é aquilo que eu estou colocando em prática. Bom, coloquei em prática. Vou ver a minha avaliação, se ela foi satisfatória ou não, tá ok? Uau! Estrutura organizacional, nada mais que quando eu falo entre serviços e unidades. Eu estou me relatando algo formal e algo informal. Formal é tudo aquilo que eu planejo, eu estou planejando para poder executar um determinado coisa, né? Eu estou realizando um organograma, eu estou sendo organizada. Então, toda vez que eu falar de formal, quando eu falo de estrutura organizacional, eu falo de formal e informal. O formal nada mais é aquilo que eu planejo, eu estou planejando para poder ser executado algo, tá? O informal nada mais é aquilo que eu faço de forma espontânea. Exemplo, formal, eu planejei que a enfermeira Josélia, ela iria trabalhar no turno diurno, correto? Só que houve alguma intercorrência aí nesse meio que quando chegou no dia 10, a enfermeira Josélia, ela teve que sair do dia e passar para a noite porque uma das enfermeiras acabou ganhando neném de uma hora para outra. Então, eu tive que tirar a Josélia do dia e passá-la para a noite. Foi algo que espontâneo, né? Eu não estava planejado. Tá ok? Vamos lá. Normas e rotinas, né? Que são isso? Normas nada mais que são as conjunto de regras que acaba se tendo dentro da minha unidade. Exemplo, eu sei que lá na minha instituição tem o centro cirúrgico e ele determinou que a norma seria o seguinte: quando fosse 9 horas da manhã, todos os materiais que sofresse processo de esterilização teriam que ser colocados no expurgo. Então, todos os dias, às 9 horas, cuba, comadre, bacia, bandeja, né? Aquela algo que é de metal, eles precisam sofrer o processo de esterilização. Então, às 9 horas, eu tenho que colocar no expurgo para poder estar fazendo o quê? A esterilização. Então, eu estou seguindo as normas da instituição, tá ok? Rotinas nada mais que descreve ao executar, né, as ações desenvolvidas e as normas inerentes àquelas rotinas. O que, quem e onde. Então, as rotinas nada mais que aquilo que eu sei que pode acontecer. Então, inerente significa coisas que podem acontecer. Vamos lá. Eu tô trabalhando na emergência. Se eu sei que é uma emergência, eu sei que vai chegar paciente o tempo todo, certo? Se vai chegar paciente o tempo todo, eu não posso estar reclamando, caramba, tá chegando paciente toda hora. É uma emergência. Eu sei que vai chegar paciente ali o tempo todo. Tem um centro cirúrgico dentro da minha unidade hospitalar. Vai chegar um paciente o qual ele precise sofrer um processo cirúrgico, correto? Então, eu sei que a rotina daquela instituição que é uma emergência, lá tem centro cirúrgico, então toda hora vai chegar paciente para sofrer um processo de cirurgia, tá ok? Então, eu sei que aquilo ali e eu sei que vai acontecer, tá ok? Deixa eu ver. A resolução do COFEN, né, 189 de 96, ela tem um respaldo pra gente, né, que é da enfermagem, que determina, né, números de horas, né, por categorias de cuidado, bem como a distribuição percentual dos profissionais de enfermagem para cada categoria do paciente.
O que quer dizer isso? Nada mais é que eu tenho um paciente intensivo, eu tenho paciente semi-intensivo, eu tenho paciente intermediário. Então, para cada tipo de assistência, eu tenho um determinado quantitativo de horas de assistência que eu posso estar dando àquele meu paciente. Então, toda vez que eu falo de dimensionamento pessoal, eu estou falando relacionado ao quê? Às horas, a assistência que eu dou ao meu paciente, correto? Então, quais são esses tipos de cuidado? Eu tenho um tipo de cuidado de paciente independente, é aquele que não precisa do nosso auxílio, mas ele está internado, mas ele consegue ir ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas, ele consegue ir ao banheiro tomar um banho de aspersão, então ele está internado clinicamente, mas ele consegue desenvolver a sua higiene pessoal sem depender da gente tanto, tá ok? Eu tenho aquele paciente intermediário que nada mais é que é aquele que necessita das necessidades básicas. Eu preciso trocar a fralda daquele paciente porque ele não consegue fazer a evacuação dele sozinho, tá? Ele tá de fralda, então ele não consegue deambular, ele não consegue ir ao banheiro, ele tá de fralda, então ele depende da gente para estar limpando o quê? O seu bumbum, tá? É aquele intermediário. Eu tenho aquele paciente semi-intensivo que nada mais é que ele não tem risco de morte, mas, porém, entretanto, todavia, ele precisa de uma assistência permanente e especializada. E a gente precisa estar cuidando, dando assistência para ele ali o tempo todo. A diferença entre o semi-intensivo e o intensivo é que o intensivo, ele tem risco inerente de morte. Ele pode morrer. Já o semi-intensivo, não, tá ok? Então, o intensivo, ele tem risco de morte, ele precisa de uma assistência permanente ali o tempo todo e especializada. Bom, então vamos lá. Toda vez que eu falo de dimensionamento pessoal, eu tô falando de assistência. Ora, quanto tempo eu fico dando assistência ao meu paciente que ele está internado em uma determinada unidade, tá ok? Então, se eu sei que aquele paciente, ele está internado e eu sei que ele, independente, que eu sei que ele consegue fazer xixi, que ele consegue fazer suas evacuações, que ele consegue ir ao banheiro, eu sei que aquele paciente eu vou ficar menos tempo com ele, entendeu? Quando eu tenho um paciente intensivo, ele precisa da minha assistência o tempo todo, então eu vou levar mais tempo com aquele paciente, tá ok? Conseguiram entender? Tá? Vamos lá, vamos falar sobre escala, né? A escala nada mais é que é aquela que eu vou executar, fazer, né? Sempre um mês antes, né? Do mês que está se aproximando. Nós estamos em março, eu preciso fazer uma escala de abril. Essa escala mensal nada mais é que é onde eu faço, né? Um organograma, né? Um planejamento, e ali eu vou colocar todos os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, e ali vou determinar se ele vai trabalhar de dia, se ele vai trabalhar de noite. Ali eu coloco se ele vai ter folga ou não e o dia da folga dele. Ali eu coloco quem entrou de licença e quem está cobrindo aquela licença dele. É uma escala, é uma tabelinha onde é colocado o nome dos meus funcionários, correto? Coloca o nome do funcionário e ali eu coloco se ele vai trabalhar de dia, se ele vai colocar se ele vai trabalhar de noite, que é SN e SD. SN serviço noturno, SD serviço diurno. Então ali eu coloco a siglazinha para poder saber se ele vai estar trabalhando de dia ou de noite, tá? É isso, né? Que são os afastamentos, são as férias, licença de tratamento de saúde, licença maternidade, folga e licença prêmio, tá? Vamos lá, prescrição médica. Quem é que faz a prescrição médica? O médico, tá? Só que nós profissionais, né, enfermeiros, quem trabalha aí, a galera que trabalha aí em PSF, né, eles têm um respaldo aí para poder estar fazendo algumas prescrições médicas. Presta atenção, o enfermeiro pode prescrever medicação? Não, só aquele que tem o quê? Respaldo, tá ok? Porque senão um processozinho na certa, tá ok? E nós profissionais temos que ter o quê? Entender a letra do médico.
na dúvida, né, onde está com a dificuldade de interpretação, não faça porque você vai falar assim, eu acho que é essa medicação. Não faça. O médico, ele precisa fazer hoje com a letra legível, tá? É obrigatório, tá? Ele precisa passar as prescrições de enfermagem legível. Só que o médico, ele prescreve e nós, profissionais, fazemos o quê? O aprazamento. É atribuição do enfermeiro, isso não quer dizer que vocês não possam estar fazendo o aprazamento. Exemplo, o médico, ele pode escrever ceftriaxona de 6 em 6 horas, tá? Vou deixar lá em branco? Não. O aprazamento nada mais é que é aquilo que eu determino os horários padrões, correto? Existe um horário padrão para poder a gente estar executando. Então, se ele prescreveu para mim de 6 em 6, na minha cabeça, automaticamente, que eu sei que de 6 em 6 horário padrão seria 6, 12, 18, 24 e 6. Durante o dia, esse aprazamento que eu faço lá na prescrição, eu faço de caneta azul. Quando faço à noite, né, quando passa das 18 horas, eu faço a minha evolução de caneta vermelha, tá ok? Então, o aprazamento nada mais é que é quando eu pego a prescrição do médico, das medicações, do soro, né? Se ele botou para poder verificar a glicemia, se ele colocou para poder estar verificando o PA, né, que é a pressão arterial, se ele determina, eu preciso fazer o aprazamento, eu preciso colocar os horários. Então, o aprazamento nada mais é que são horários estipulados que eu tenho que fazer determinadas medicações ou determinados procedimentos no meu paciente, tá? Então, os horários de aprazamento, eu tenho de 2 em 2, eu tenho de 4 em 4, eu tenho de 6 em 6, eu tenho de 8 em 8, eu tenho de 12 em 12, eu tenho uma vez por dia, tá ok? Eu tenho também as medicações. Então, isso tudo é um aprazamento. Professor, eu preciso seguir esse horário? Não. Os antibióticos, as medicações, eu vou fazer... Existe o aprazamento padrão, que é isso que eu acabei de dizer para vocês, de 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, de 20 a 24 horas, tá ok? Existe esse aprazamento padrão. Só que quando o paciente ele chega agora para mim, né? Chega agora às 10 horas, né? Chegou para mim, ele tem que fazer um antibiótico, mas o antibiótico dele é prescrito de 6 em 6, vou fazer só o antibiótico dele meio-dia? Não. Ele precisa iniciar agora às 10 horas e eu vou dar continuidade, eu vou contar daqui a 6 horas que eu irei fazer as medicações. A única coisa que eu posso tentar fazer é tentar ajustar, é aproximar. E isso vai depender da instituição, tá ok? O correto é, internou, vai fazer o antibiótico 10 horas? É 10 horas que tem que se fazer e segue às 6, ou segue às 12, ou segue de 8 em 8, é o que o médico determinar. Não é porque ele chegou às 10 horas da manhã que ele tem que iniciar o antibiótico, mas eu sei que o horário padrão de 6 em 6 é meio-dia, eu vou esperar 2 horas para poder a medicação surtir, para poder começar a fazer o efeito? Não. Eu tenho que começar ali às 10 horas, na hora, no ato em que meu paciente ele acaba internando. Dentro do aprazamento, existe o SOS. O SOS nada mais é que se precisar. Tá prescrito dipirona e ele apresentou um pico, né, de hipertermia, aí eu vou lá na dipirona, o que o médico determinou a quantidade e vou fazer e vou checar naquele determinado horário. SD e SN, eu já falei para vocês, que é serviço noturno e serviço diurno. Então, se eu sei que eu vou trabalhar de dia, né, o aprazamento geralmente ele é feito à noite, com a galera da noite, né, o enfermeiro à noite, lá em cima a gente vai lá e coloca SD, porque aquele serviço é o quê? Diurno para a galera estar trabalhando, tá ok? Ciente, nada mais é que é tudo aquilo que eu estou ciente. Eu tenho que verificar a pressão do meu paciente de 4 em 4 horas. Ciente, tá? A atenção é quando eu sinalizo para você, meu paciente ele precisa fazer uma fisioterapia respiratória e ele não pode se alimentar. Atenção, tá ok? Então, dentro do meu aprazamento, eu tenho os horários padrões, eu posso estar colocando SOS, é uma medicação que eu vou estar realizando ali caso precise. Eu tenho o SD ou SN, é de acordo com o dia do plantão, se é de dia ou se é de noite. Ciente é aquilo que o médico determina que eu tenho que estar verificando a pressão dele ali de 4 em 4 horas. E atenção, né? Meu paciente ele vai executar algum procedimento, eu preciso que ele fique de dieta zero, então eu coloco ali uma atenção para poder chamar a atenção, tá ok? Uma coisa muito importante,
né? Não pode rasurar, rasgar ou usar leaf paper na prescrição, pois a mesma é um documento que pode ser requerido judicialmente. Por isso que hoje nós não utilizamos mais caneta vermelha. Hoje as nossas evoluções ela é feita de caneta azul de dia e à noite de caneta preta. Em que momento eu utilizo a caneta vermelha? Só na hora do aprazamento. Então, eu sei que meu paciente ele está com a medicação de 8 em 8, então pelo horário padrão vai ser 14 ainda de dia, então 14, 22 e 6, eu sei que às 22 horas eu coloco de caneta vermelha e às 6 da manhã eu coloco de caneta vermelha também. Mas professora, a senhora não falou que durante o dia se coloca a caneta caneta azul? Sim, mas em que momento a gente assume o nosso plantão? Assumimos o plantão às 7 da manhã até às 19 horas, das 19 horas até às 7 da manhã. Então, às 6 da manhã ainda pertence ao plantão anterior. Então, é por isso que eu coloco de caneta vermelha, tá ok? Às 18 horas durante o dia eu coloco de caneta azul, porque ainda pertence ao plantão diurno, tá ok? Evolução de enfermagem. A evolução de enfermagem nada mais é que é tudo aquilo que eu anoto do meu paciente como intercorrência. Então, eu preciso fazer a minha evolução de enfermagem. Evolução de enfermagem, se eu for assumir um plantão, eu preciso seguir a ordem, tá ok? Então, quando eu falo de evolução de enfermagem, eu tenho que saber níveis de consciência. O que é níveis de consciência? Se ele está orientado ou se ele não está orientado, tá? Níveis de consciência. Eu preciso saber das terminologias, se ele está hidratado, corado, eupneico, afebril, tá? Então, são as terminologias. Eu preciso saber dos sinais objetivos. Sinais objetivos é tudo aquilo que eu vejo. Ele está ventilando em macronebulização, ele está com catéter vesical de demora, ele está com acesso venoso profundo, em que lado, o que está infundido. Então, sinais objetivos é tudo que eu vejo. Sinais subjetivos é tudo aquilo que o meu paciente relata. Ele relatou para mim que durante a noite ele sentiu dor na barriga, porque é assim que ele vai me falar, e eu vou fazer a minha evolução, dor abdominal. Então, que não foi feito nenhum tipo de medicação. Eu olho na evolução de enfermagem durante a noite e percebo que não tem nenhum tipo de relato, nenhuma medicação checada. Então, eu posso dizer, né, segundo informações colhidas, SIC, administrado medicação do item tal, de acordo com o que o paciente me relatou, SIC, tá? Então, eu acabo colocando, então, sinais objetivos é tudo aquilo que ele me relata, tá? Então, vem os cuidados de enfermagem, é tudo aquilo que eu faço. Eu não administrei medicação porque ele relatou para mim que ele estava com dor abdominal? Então, eu ponho um cuidado de enfermagem. Cuidado de enfermagem, banho no leito, troca de curativo, acesso venoso, é tudo aquilo que eu faço com o meu paciente. Depois eu venho para a dieta, eu preciso saber se ele está eu preciso saber se ele está se alimentando corretamente ou não. Se ele tiver de sonda, né, enteral, beleza, então ali eu sei que ele vai estar o quê? Se alimentando, tá ok? Caso ele esteja por meios próprios, eu preciso perguntar para ele se ele está se alimentando ou não. Eliminações. As eliminações são os vésicos intestinais, evacuação, diurese, né? Então, eu preciso saber se está presente ou ausente. E depois entra como nossos sinais vitais. Quando eu faço de assistência de enfermagem, geralmente aí eu entro com os sinais vitais, tá ok? Então, para eu poder fazer uma boa evolução, eu preciso seguir algumas regrazinhas, né? Eu fui falando de cada um e fui explicando, mas vamos lá. Eu preciso saber evolução de enfermagem, né? Níveis de consciência, preciso saber as terminologias, preciso saber o que é sinais objetivos, preciso saber o que é sinais subjetivos, preciso saber o que é cuidados de enfermagem, preciso saber sobre a dieta e preciso saber sobre as eliminações e depois entra aí com os sinais vitais, tá ok? Para eu poder estar executando uma boa evolução de enfermagem, tá
tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a administração de recursos de materiais. Qual é o objetivo disso? Então, se eu sei que a administração é algo que organiza, planeja e é trabalhado em equipe, não posso deixar de falar sobre os meus materiais, correto? Então, o objetivo de recursos materiais é coordenar as atividades que garantem o suprimento desses recursos para todas as instituições com o menor custo e continuamente. Então, a fase da administração de recursos materiais nada mais é que eu preciso comprar, preciso armazenar, tem a distribuição e tem o que? O controle. Então, se eu falo de forma organizada, né? Se eu estou na minha administração, comprar o que? A quantidade. O que eu tenho que fazer? Vou comprar muito, vou comprar pouco. Tem um armazenamento. Será que o meu arsenal consigo colocar todos esses materiais? Sim ou não? A distribuição, para onde é que vai? Ele vai ser distribuído. Então, eu comprei em grande quantidade, não tenho onde armazenar. Jogo para distribuição. A distribuição, que é o posto de enfermagem, né, ou emergência, não tem espaço suficiente. Aonde é que eu estou errando? E o controle. Então, a partir do momento em que eu consigo controlar isso tudo, eu consigo fazer uma boa compras, eu consigo fazer um armazenamento adequadamente e eu consigo distribuir, tá ok? Administração de recursos de materiais em enfermagem. Então, eu tenho a previsão, que eu expliquei para vocês agora. Então, a previsão nada mais é que é o levantamento dos meus materiais. Então, eu estou fazendo um controle. Então, se eu tenho uma previsão, eu estou vendo que a quantidade, quantos que devem ser comprados. É igual para nossa casa, tá faltando, eu sei que eu gasto 10 quilos de arroz por mês. Então, se eu comprar 15, eu sei que é muito, certo? Então, eu sei que 10 é o suficiente, eu vou estar utilizando aqueles 10 ali sem problema nenhum. Provisão nada mais é que a reposição dos materiais. Então, eu sei, é o que eu acabei de dizer agora relacionado ao arroz. Se eu uso 10, para que eu vou comprar 15? Eu vou comprar a mais. Eu compro de acordo com as minhas necessidades. Então, a previsão é a quantidade. Quando eu falo de provisão, é a reposição, aonde eu vou estar distribuindo esses materiais. Até quanto quantidade, né, comporta em determinado local, tá ok? Organização é a disposição dos materiais na unidade. Então, eu vou botar de uma forma organizada. Fiz a compra, eu fiz o meu armazenamento, mais a minha distribuição. Conforme vai acabando, eu vou repondo. Saiu 5, vou repor 5. Saiu 5, eu não vou repor 10 porque eu não vou ter mais espaço. Tá ok? É onde entra o quê? É o controle, é o consumo. Se saiu 5, vou comprar 5. Se saiu 5, eu não vou comprar 10. Tá ok? Então, a administração de enfermagem de recursos de materiais é tudo aquilo que eu vejo como necessidade de estar repondo a quantidade certa e distribuindo da forma também correta. Tá ok? Vamos lá. Supervisão de enfermagem é caracterizada como uma função administrativa que envolve o processo de orientação contínua de pessoal com a finalidade de desenvolvê-lo e capacitá-lo para o serviço. Então, é onde eu tenho a educação continuada e educação em serviço. A educação continuada nada mais é que é algo que eu tenho algum tipo, né, ou a minha unidade, a minha instituição, ela tem dificuldade de algo e ali ela acaba nos dando os cursos preparatórios para aquilo ali. Então, hoje, a atenção continuada dentro de uma unidade hospitalar, que é regada pela CCIH, né, que ela vem como prevenção, né, das coisas que andam acontecendo, vamos botar lá no Covid-19, pela CCIH, né, anda junto com a atenção continuada, ela determina para a gente hoje que se eu tenho um fluxo muito grande, né, na triagem para poder atender o meu paciente, então se eu sei que a máscara, né, simples
o vírus do Covid-19 é por gotícula, então eu vou estar utilizando a máscara simples. Se eu tenho um fluxo de atendimento muito, eu vou usar aquela máscara durante 2 horas. Se eu sei que o fluxo de pacientes é pouco, eu posso estar utilizando a minha máscara até 4 horas. Então, a atenção continuada, ela vem para nos ajudar, né, a dar continuidade e fazer de forma correta, né? É preciso estar utilizando na triagem a máscara PFF2, aquela que é conhecida como N95? Não. Por quê? A triagem nada mais é que é um contato que eu tenho com o meu paciente para coleta de dados. Eu não estou executando nenhum tipo de procedimento no meu paciente. Eu só vou usar a minha máscara PFF2N95 a partir do momento em que eu entro em contato com aquele paciente, né? Vou fazer uma aspiração das vias aéreas, eu vou fazer uma coleta de sangue, vou realizar uma punção venosa. Então, é neste momento, por eu estar mais próxima com esse meu paciente com o vírus, né, do Covid-19, nesse momento que eu vou estar utilizando a minha máscara PFF2, tá ok? Então, a atenção continuada, ela vem para nos alertar, nos ensinar como está executando determinado procedimento. E é onde ela vem com as atualizações também, tá ok? A nova atualização